Imagine isso. Você acorda numa manhã como qualquer outra, com o som leve dos pássaros e a luz suave do sol atravessando as cortinas. Mas quando tenta se levantar da cama, algo não está certo. Suas pernas não respondem. Você precisa se apoiar, pedir ajuda, respirar fundo para conter a angústia. E o que deveria ser apenas mais um dia comum se transforma num lembrete doloroso de que algo está mudando dentro do seu corpo. Talvez você pense que é cansaço, talvez ache que é a idade, mas no fundo há uma pergunta que ecoa em silêncio. Será que estou perdendo a minha força? Para milhões de pessoas acima de 60 anos, essa pergunta não é teórica, é realidade diária. A verdade é que existe uma condição, silenciosa e devastadora, que está roubando a autonomia, a dignidade e a mobilidade de quem mais precisaria estar sendo protegido. Chama-se sarcopenia. O nome é técnico, mas o efeito é profundamente humano. Ela é a perda progressiva da massa muscular com o envelhecimento. E não é só um problema estético. É sobre levantar da cadeira sem dor, atravessar a rua com segurança, conseguir carregar um neto no colo ou simplesmente alcançar a prateleira mais alta da cozinha. É sobre viver com liberdade. A sarcopenia vai se instalando sem avisar, um pouco por ano, até que um dia você percebe, coisas simples se tornaram difíceis, e você sente que depende de outros até para gestos pequenos. Mas o que pouca gente sabe, e o que talvez ninguém tenha te dito até agora, é que isso não é inevitável, que essa perda não é uma sentença. A ciência, em estudos realizados por instituições como a Escola Médica de Harvard e a Universidade McMaster, já demonstrou que é possível não apenas desacelerar, mas em muitos casos reverter a perda muscular, mesmo após os 70 ou 80 anos. Como? Através de escolhas simples, principalmente pela alimentação. Parece pouco? Pois saiba que determinados alimentos têm mostrado em testes clínicos resultados superiores aos de remédios. Não é mágica, é bioquímica. É corpo respondendo a estímulos naturais, é o seu metabolismo reencontrando o caminho da reconstrução. E o melhor, você não precisa ser atleta nem radical. Precisa apenas começar. Um passo, uma decisão, um alimento. Mas antes de revelarmos os 8 alimentos que podem transformar sua força e sua vitalidade, quero te lembrar de algo muito importante. Você não está velho demais para mudar. Você não está sozinho. Você ainda está no controle. Se levantar da cama hoje foi difícil, que seja também o primeiro dia de um novo caminho, um caminho de volta para a sua força, a sua autonomia e a sua esperança. Agora que você entendeu que a perda muscular não é apenas uma questão de idade, mas uma condição que pode, sim, ser enfrentada, chegou a hora de descobrir por onde começar. E tudo começa pela comida. Não qualquer comida, mas alimentos específicos que a ciência já comprovou serem capazes de ativar seus músculos adormecidos, estimular a regeneração celular e devolver ao seu corpo aquilo que você pensava ter perdido para sempre: força, estabilidade e confiança. Imagine seu corpo como uma casa que precisa de tijolos para se manter em pé. Os músculos são essas paredes e a proteína é o tijolo principal. Só que com o passar dos anos, o corpo começa a rejeitar esses tijolos, ou simplesmente não os aproveita como antes. É como tentar consertar uma parede com material quebrado. Você até tenta, mas nada se sustenta. O que a ciência descobriu é que alguns alimentos têm um poder especial de convencer o corpo a reagir. Um deles é o iogurte grego. Mas não qualquer iogurte. Estamos falando daquele tipo espesso, cremoso, sem açúcar, rico em proteínas de alta qualidade, especialmente a caseína, uma proteína de digestão lenta que alimenta seus músculos durante as longas horas da noite. Imagine isso. Enquanto você dorme, seu corpo está em jejum, o que significa que os músculos ficam vulneráveis à degradação. Agora imagine consumir uma porção de iogurte grego puro antes de dormir. É como se você colocasse um vigia protetor em cada célula muscular, impedindo que ela seja destruída pela falta de nutrientes. Estudos indicam que 170 gramas por noite são suficientes para promover uma resposta anabólica nos músculos de pessoas idosas. E não para por aí. Esse iogurte também é rico em cálcio, fósforo, vitamina D e probióticos, nutrientes que não só fortalecem os ossos, mas melhoram a absorção intestinal, o que é fundamental para que seu corpo consiga aproveitar tudo que você consome. Mas aqui vai um alerta.
Evite as versões industrializadas com sabor, que geralmente estão cheias de açúcar e conservantes. Prefira a versão natural e, se quiser adoçar, use frutas vermelhas, um fio de mel ou um pouco de canela. O resultado? Mais saciedade, mais proteína, mais força e menos perda muscular enquanto você dorme. Agora vamos falar de outro alimento poderoso, o Whey Protein. Você pode estar pensando que isso é coisa de jovem na academia, mas a verdade é que o Whey, especialmente na versão isolada ou concentrada, é uma das fontes de proteína mais eficazes para idosos. Ele contém uma grande quantidade de leucina, um aminoácido essencial que atua diretamente na ativação da síntese proteica nos músculos, mesmo naqueles que já estão envelhecidos e resistentes. Estudos mostram que a ingestão de 20 a 30 gramas de whey protein por dia pode aumentar a massa muscular e melhorar a força mesmo em idosos sedentários. E quando combinado com atividades leves de resistência, como caminhadas ou exercícios simples com o peso do próprio corpo, os resultados são ainda mais expressivos. É como se você estivesse despertando um exército, adormecido dentro de si, pronto para reconstruir cada fibra do seu corpo. O segredo? Tomar o whey até 30 minutos após o café da manhã ou uma atividade leve, misturado com água, leite ou em forma de smoothie com frutas. Simples, eficaz e incrivelmente poderoso. Por fim, temos a carne bovina magra. Cortes como alcatra, patinho e lagarto são excelentes fontes de proteína completa. Ferro M, o tipo de ferro mais facilmente absorvido pelo corpo, e creatina natural, uma substância que ajuda a aumentar o volume e a resistência muscular. Além disso, a carne bovina contém grandes quantidades de leucina, o mesmo aminoácido que mencionamos antes, e que é tão vital para ativar o crescimento muscular em pessoas mais velhas. Estudos indicam que, para idosos, a quantidade de leucina necessária para provocar resposta muscular é maior do que em jovens, e a carne magra oferece isso na medida certa. Se consumida de forma equilibrada, até 2 ou 3 vezes por semana, em porções de 113 a 170 gramas, a carne vermelha magra pode ser uma das mais valiosas aliadas da sua força física. Evite carnes processadas ou fritas. Prefira cozida, assada ou grelhada com um fio de azeite. Combine com legumes, grãos ou saladas. E lembre-se, não é sobre comer mais, é sobre comer melhor. Não é sobre se privar, é sobre se cuidar. Agora que você conhece esses 3 primeiros aliados, o iogurte grego, o whey protein e a carne bovina magra, talvez esteja se perguntando: isso tudo é mesmo possível para mim? A resposta está no espelho, nos seus passos, na sua decisão. Está no prato que você monta hoje. Porque cada colher, cada gole, cada porção é um investimento em você. E você merece cada centavo desse retorno. Músculo não é vaidade, é vida, é autonomia, é liberdade. E você tem o poder de reconstruir isso, uma refeição de cada vez. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você já começou a despertar. Uma vontade, talvez adormecida há anos, de voltar a se sentir forte, de voltar a confiar no próprio corpo. E agora é hora de conhecer outros 3 aliados poderosos nessa jornada de reconstrução. O primeiro deles pode parecer simples, mas guarda um segredo que a ciência só recentemente começou a entender melhor. Os peixes gordurosos, salmão, sardinha, cavala, não são apenas deliciosos, são verdadeiros escudos contra a perda muscular. Isso porque eles são ricos em ácidos graxos ômega 3, principalmente o EPA e o DHA. Esses compostos atuam diretamente na inflamação crônica de baixo grau, que se instala no corpo com o envelhecimento e que silenciosamente destrói suas fibras musculares. Estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition revelaram que idosos que consumiram peixes gordurosos pelo menos 2 vezes por semana tiveram uma taxa de perda muscular significativamente menor ao longo de 3 anos, comparados àqueles que consumiam peixe esporadicamente. E mais, o ômega 3 tem um efeito mágico. Ele aumenta a sensibilidade do músculo à proteína que você consome. Ou seja, se você comer uma porção de peixe junto com outros alimentos proteicos, seu corpo vai absorver melhor, vai reagir mais. E isso é ouro quando está tentando reconstruir massa muscular depois dos 60. Além disso, os peixes gordurosos são fontes naturais de vitamina D, outro nutriente essencial para a saúde muscular e óssea,
especialmente para quem não toma sol com frequência. Então, quando você coloca um pedaço de salmão no prato ou abre uma lata de sardinha com azeite, não está só se alimentando, está se tratando, está se protegendo, está se cuidando. E se você tem dificuldades para cozinhar peixe em casa, ou simplesmente não gosta, existe uma alternativa: o suplemento de óleo de peixe, desde que seja de alta qualidade, livre de metais pesados e com boa concentração de EPA e DHA. Mas lembre-se, a comida de verdade sempre será a melhor escolha. E falando em escolhas simples e poderosas, chegamos a um alimento muitas vezes mal compreendido: o ovo. Durante décadas ele foi acusado injustamente de aumentar o colesterol, mas a ciência evoluiu e hoje sabemos que o ovo inteiro, sim, com gema e tudo, é um dos alimentos mais completos que existem. E para quem deseja manter ou recuperar massa muscular, ele é um tesouro. A clara é rica em proteína pura. Mas a gema carrega leucina, vitamina D, colina e uma série de micronutrientes essenciais para a saúde muscular e cerebral. Um estudo da Universidade de Illinois mostrou algo surpreendente. Pessoas que consumiram ovos inteiros após o exercício tiveram uma resposta anabólica, ou seja, de crescimento muscular, 40% maior do que aquelas que consumiram apenas a clara, mesmo com a mesma quantidade de proteína total. É como se a natureza tivesse criado um alimento perfeito para reconstruir o corpo. Simples, acessível, barato e, mais importante, real. Consuma 1 ou 2 ovos por dia, especialmente no café da manhã. Mexido, cozido, poché, como preferir. O importante é manter o hábito e não ter medo. A não ser que seu médico tenha contraindicado expressamente, os benefícios dos ovos superam de longe os antigos mitos. E se estamos falando em alimentos pequenos com grandes poderes, não poderíamos deixar de lado eles, as nozes e sementes. Castanhas do Pará, amêndoas, nozes, sementes de abóbora, de girassol, de chia. Cada uma delas carrega uma combinação única de gorduras boas, proteínas vegetais, fibras e micronutrientes que atuam em múltiplos aspectos da sua saúde. Mas aqui vamos focar em 2 pontos fundamentais para a sarcopenia: o magnésio e o zinco. O magnésio é essencial para a contração muscular e a produção de energia. Sem ele, seus músculos simplesmente não funcionam bem. Já o zinco participa da produção de testosterona, um hormônio que, mesmo em doses pequenas, é fundamental para manter a massa muscular, a densidade óssea e o ânimo de viver. E tem mais. Essas sementes e nozes são ricas em vitamina E, um antioxidante poderoso que protege suas células contra o desgaste do tempo e dos radicais livres. Um estudo da Universidade Tufts mostrou que idosos com níveis adequados de vitamina E no sangue apresentaram menor perda muscular ao longo dos anos. O segredo aqui é a moderação. 28 a 56 gramas por dia, ou seja, 1 a 2 punhados, já são suficientes. Prefira as versões sem sal, sem açúcar, sem óleo vegetal. Leve um potinho com você, coma como lanche entre as refeições, ou misture nas saladas e iogurtes. Pequenos gestos, grandes resultados. E agora, pare um instante. Respire, feche os olhos se quiser. Perceba, você está aprendendo a se alimentar como quem planta raízes, como quem constrói futuro, como quem se reconecta com o próprio corpo não pela culpa, mas pelo carinho. Não pela obrigação, mas pela consciência de que cada escolha pode te aproximar da liberdade que parecia distante. Com peixes, ovos, nozes, sementes, você está devolvendo a si mesmo o que a idade tentou levar. E isso é mais do que nutrição. Isso é respeito. Isso é amor próprio em forma de comida. À medida que você vai conhecendo melhor o poder dos alimentos, talvez comece a perceber algo transformador. A cozinha da sua casa pode ser também o seu laboratório de cura. E mesmo os ingredientes mais delicados, aqueles que às vezes passam despercebidos, carregam uma força extraordinária. É o caso das frutas vermelhas. Mirtilos, morangos, framboesas, amoras. Pequeninas, vibrantes, doces com uma leve acidez, elas não são apenas agradáveis ao paladar. São verdadeiras joias nutricionais para quem quer preservar músculos, memória e vitalidade. Mas o que faz dessas frutas tão especiais? A resposta está em seus pigmentos naturais, as antocianinas e os polifenóis. Esses compostos atuam como escudos antioxidantes, protegendo as células musculares do estresse oxidativo, que se intensifica com o passar do tempo. Imagine que, com a idade,
Os seus músculos ficam mais vulneráveis a microdanos, como se o tempo criasse pequenas rachaduras nas paredes da sua força. As frutas vermelhas entram aí como restauradoras silenciosas, combatendo os radicais livres e favorecendo a recuperação celular. Um estudo da Universidade Tufts, referência em nutrição do envelhecimento, demonstrou que idosos que consumiram mirtilos regularmente apresentaram melhora significativa na recuperação física após esforços, além de ganhos na coordenação motora e resistência. E mais, essas frutas têm a capacidade de modular citocinas, moléculas que controlam os processos inflamatórios no corpo. Isso significa que elas não só protegem o músculo, mas também ajudam a equilibrar o sistema imunológico, tornando o corpo menos propenso a inflamações crônicas que corroem silenciosamente a saúde. Quer mais? As frutas vermelhas ainda são baixas em calorias, ricas em fibras e absolutamente versáteis. Você pode misturá-las ao iogurte, ao whey protein, usá-las como sobremesa ou mesmo consumi-las congeladas como um lanche refrescante. O ideal, entre meio e 1 xícara por dia, com regularidade, porque é a repetição do cuidado que gera transformação. E se as frutas vermelhas atuam como escudos, então o azeite de oliva extra virgem é o óleo sagrado que lubrifica as engrenagens do corpo. Muitas vezes esquecido quando se fala em saúde muscular, esse líquido dourado ancestral, presente na dieta mediterrânea há séculos, é um dos mais potentes aliados contra a sarcopenia. Isso porque ele é riquíssimo em compostos anti-inflamatórios naturais, especialmente o oleocantal, uma substância que age de forma semelhante ao ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais dos remédios. O oleocantal tem a capacidade de inibir enzimas que destroem proteínas musculares e também reduz marcadores inflamatórios que aceleram a perda de massa magra. Em outras palavras, ele atua como um freio biológico contra o desgaste muscular. Mas os benefícios não param aí. O azeite de oliva também melhora a sensibilidade à insulina, o que significa que o seu corpo aproveita melhor os nutrientes que você consome, em especial a proteína. E ele ainda favorece a produção de hormônios anabólicos, como a testosterona e o hormônio do crescimento, ambos importantes para preservar a força e a densidade óssea com o passar dos anos. Um estudo conduzido no projeto PREDIMED, o maior estudo sobre dieta mediterrânea já feito, mostrou que idosos que consumiam regularmente azeite de oliva extra virgem como parte de sua alimentação diária apresentaram menos fragilidade, melhor força muscular e menor incidência de quedas ao longo de 5 anos. E tudo isso sem medicamentos, sem fórmulas mágicas, apenas com escolhas consistentes. Mas atenção, nem todo azeite é igual. Para usufruir desses benefícios, é fundamental escolher um azeite extra virgem de boa procedência, com data de colheita recente, armazenado em embalagem escura e livre de misturas. O ideal é consumir de 2 a 3 colheres de sopa por dia, sempre a frio, sobre saladas, legumes cozidos ou para finalizar pratos. Nunca fritar ou aquecer demais. Quando você rega seus alimentos com azeite de oliva extra virgem, não está apenas realçando o sabor, está ativando moléculas que promovem longevidade, elasticidade celular, proteção e reconstrução muscular. E é assim, com uma colher de azeite e um punhado de frutas vermelhas, que você começa a perceber que envelhecer não é sinônimo de enfraquecer, que seu corpo ainda é capaz de absorver o melhor da vida, com brilho, com leveza e com sabor. Porque, no fundo, cuidar de si não é um peso, é um privilégio, é um ato de respeito com a própria história. E você, que chegou até aqui, já deu um dos maiores passos. Escolher o conhecimento em vez da resignação, ação em vez de apatia, cuidado em vez de medo. E isso faz toda a diferença. Agora que você conhece os 8 alimentos mais poderosos para combater a perda muscular relacionada à idade, do iogurte grego ao whey protein, da carne magra aos peixes gordurosos, dos ovos às nozes, das frutas vermelhas ao azeite de oliva, talvez esteja sentindo um misto de emoções. Um pouco de esperança, talvez um pouco de arrependimento. Pode ser que você pense, por que ninguém me contou isso antes? Ou talvez, será que ainda dá tempo para mim? E eu te respondo, sem hesitar, sim, ainda dá, sempre dá. Porque o corpo humano é incrivelmente resiliente. Porque os seus músculos ainda podem escutar o chamado da reconstrução.
Porque a ciência já provou que mesmo depois dos 70, 80 até 90 anos o corpo ainda responde. Mas mais do que isso, porque você merece viver com força, com autonomia, com dignidade. A velhice não precisa ser uma fase de declínio. Ela pode e deve ser uma fase de florescimento interno. E tudo começa por um gesto simples. Abrir a geladeira com intenção, montar seu prato com consciência, fazer das suas refeições um ritual de cuidado. Eu sei que talvez você já tenha passado por tantas coisas que cuidar de si parece menos importante. Eu sei que às vezes dói mais na alma do que no corpo. Eu sei que pode ser solitário, mas também sei que há algo dentro de você que ainda não se rendeu. Uma chama, um desejo, um sussurro que diz: eu quero viver com mais leveza, quero levantar da cama sem ajuda, quero olhar no espelho e me reconhecer. E se esse desejo existe, por menor que seja, ele já é suficiente para começar. Não pense que precisa mudar tudo de uma vez. Ninguém precisa virar atleta. Ninguém precisa de uma cozinha gourmet ou de suplementos caros. Você precisa de informação, intenção e pequenos passos consistentes. Comece trocando o iogurte adoçado por iogurte grego natural. Comece adicionando um ovo inteiro no seu café da manhã. Comece colocando uma colher de azeite no seu prato de legumes. Comece a andar até o portão. Comece. Porque cada pequena escolha de hoje é um voto de confiança no seu corpo de amanhã. A sua massa muscular não é apenas tecido, ela é memória, movimento, independência, história. É o que te permite caminhar até o portão, alcançar um copo na prateleira, dar um abraço firme. E preservar isso é preservar sua liberdade. Quando você escolhe comer com sabedoria, você está dizendo: eu continuo aqui, eu continuo por mim. E se você chegou até aqui comigo, lendo, sentindo, imaginando, saiba, você não está sozinho. Milhares de pessoas como você estão redescobrindo o poder de se cuidar, com alimento, com carinho, com ciência. E se você puder, compartilhe isso com alguém que ama. Talvez um filho que cuida dos pais. Talvez uma amiga que já não consegue mais subir escadas. Talvez alguém que está à beira de desistir da própria força. Diga a essa pessoa: ainda há tempo. E diga a você mesmo em voz baixa agora mesmo, com ternura e convicção: eu não desisto de mim. Porque não se trata apenas de viver mais, se trata de viver melhor, com vigor, com prazer, com presença. E o primeiro passo está no que você coloca no seu prato e no que você escolhe cultivar dentro de si. O seu corpo está pronto para recomeçar. A pergunta é: você está?